Olá, paz do Senhor! Participe do 21º Seminário de EBD da IEADSE com o tema Educadores e Líderes de Excelência. O evento será realizado no dia 8 de agosto, um sábado, às 14 horas, no formato online, através das mídias sociais da IEADSE. Nossos preletores, Pastor Marcos Tedesco, de Joinville, Pastor Eliel Gabi, Pastor Sandro Pereira, nossos professores de Curitiba. As inscrições são gratuitas e darão direito a certificado de participação. E os inscritos ainda concorrerão a sorteio de brindes, diversos brindes. Esse seminário é para você, professor, aluno, líder. Vamos aproveitar este período para nos aprimorarmos, buscando ser educadores e líderes de excelência. Vamos nos inspirar no Mestre por excelência, o Senhor Jesus, que enquanto falava, os corações dos discípulos ardiam. Maiores informações no site da igreja, assembleiadedeus.org.br, ou ainda no blog da EBD, ebdadcuritiba.blogspot.com, ou ainda com seu superintendente de EBD ou o seu dirigente de congregação. Faça já a sua inscrição. Te esperamos lá. Deus te abençoe. A paz do Senhor, queridas crianças, tudo bem com vocês? E a mamãe, o papai, toda a família que nos assistem, como estão? Eu estou muito bem e muito feliz em estar aqui mais uma vez com vocês para estudarmos a Bíblia. Porque quem me conhece já sabe um versinho que diz: domingo é dia de quê? É dia de EBD. Muito bem, Escola Bíblica Dominical. Espero que todos vocês estejam na paz do Senhor, essa paz tão preciosa que mesmo em momentos difíceis como esses agora da quarentena, nos dá segurança e podemos nos sentir tranquilos, sentindo que estamos perto de Jesus. Vamos louvar bem lindo ao nosso Deus, dizendo o quanto queremos estar perto do nosso amado Jesus, andar perto deles? Vamos cantar? Eu quero andar perto, perto de Deus, eu quero andar perto, perto de Deus, eu quero andar, eu quero ser parecido com Jesus. Perto, perto de Deus, eu quero andar perto, perto de Deus, eu quero andar perto, perto de Deus, eu quero andar, eu quero ser parecido com Jesus. Amém, crianças? Todos nós queremos ser parecidos com Jesus, não é mesmo? Então vamos lá, vamos retomar a nossa terceira lição do terceiro trimestre hoje, né, crianças? Muito bem. Nossa lição de hoje vai falar sobre um segredo mal guardado, que está aqui já para vocês poderem acompanhar e guardar na cabecinha de vocês sobre o que iremos falar hoje. Você sabe o que é um segredo, criança? Bem, segredo é alguma coisa que alguém te conta e deve ser muito bem guardado, mas tem que ser uma coisa correta, porque se for uma coisa errada, ninguém de nós pode ficar guardando dentro de si coisas ruins, não é mesmo? Temos sim, se for alguma coisa que nos incomoda, que contar para o papai, para a mamãe, para alguém que a gente confia, e contar também para Deus, que nos conhece melhor do que nós mesmos, porque foi Ele quem nos fez. Mas o segredo de uma coisa certa, por exemplo, alguém chega e conta para você assim: nossa, estudei muito para a prova de hoje, eu acho que vou tirar 100, mas não quero que se conte para ninguém. Esse tipo de segredo você pode guardar, não vai sair contando por aí, porque a pessoa confiou em você para te contar esse segredo. A história que contaremos hoje está no livro de Juízes, nos capítulos 13 a 16, e você poderá ler depois com a sua família na sua Bíblia aí em casa. O versículo para memorizar de hoje diz assim: o que Deus quer de vocês é isto, que fiquem livres da imoralidade. Vamos ler de novo? O que Deus quer de vocês é isto, que fiquem livres da imoralidade. 1 Tessalonicenses 4:31. E a nossa frase dessa semana, sabem qual é, crianças? Deus quer que nós sejamos santos. E agora, então, vamos para a nossa história de hoje.
Hoje falaremos, crianças, sobre um menino que foi consagrado a Deus desde antes de nascer, já no ventre da sua mãe. Ele precisava ter, então, como ele era consagrado a Deus, precisava ter alguns cuidados especiais durante sua vida, seu crescimento, porque ele era um menino escolhido, um menino separado por Deus, para livrar o povo de Deus de outros povos, entre os quais os filisteus, que sempre perseguiam o povo de Deus. Esse menino foi crescendo e foi se tornando muito forte. Então, desde pequeno, as pessoas viam que algo de especial tinha na vida desse menino. Ele era muito diferente, ele era muito forte. Ele foi crescendo, se tornando esse homem forte agora. Um dos cuidados que ele precisava ter era de nunca cortar os cabelos. Sua mãe cuidou bem disso desde que ele era pequeno. Ele arrumava os cabelos usando 7 tranças na sua cabeça. Esse homem foi um juiz também em Israel. Vocês já sabem quem é ele? Ah, eu acho que sim. Como é que ele se chamava? Muito bem, é de Sansão que nós vamos falar hoje. Sansão foi escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe. Sabiam, crianças? A mamãe dele também não podia ter filhos e um anjo falou com ela e com o papai de Sansão, que era Manoá, dizendo uma vez só para a mãe e outra vez para a mamãe com o papai, que eles iam ter um filhinho que seria consagrado a Deus. E esse filhinho veio, era Sansão. Como era um menino consagrado a Deus, eles chamavam de menino nazireu. Então era um menininho diferente, era consagrado a Deus. Ele tinha desde pequeno muita força, como a prof já falou para vocês, e todo mundo já ficava vendo, opa, esse menininho é diferente. Deus o fez assim porque ele faria um trabalho muito especial para Deus, crianças. Seria ele quem libertaria o povo de Israel desse povo filisteu que a prof falou, que era um povo vizinho do povo de Israel e sempre estava judiando, escravizando, atacando os israelitas, sempre guerreando contra o povo de Deus. Sabe que você, menino ou menina que está assistindo a prof hoje e que já aceitou Jesus como seu Salvador, também é uma criança separada e escolhida por Deus para grandes obras no meio da sua família, no meio da sua igreja e no meio de toda a sociedade. E como Sansão, criança, você precisa de cuidados de sua família e cuidados seus também. Assim como todas as criancinhas do nosso Papai do Céu precisam desses cuidados diferentes porque são crianças. A Bíblia nos conta, no livro de Juízes, que o Espírito de Deus estava sobre Sansão. E com isso, Sansão era tão forte, mas tão forte, que vocês acreditam? A Bíblia nos conta que houve uma situação em que ele matou um leão. Vejam aqui na figura, crianças. Ele matou esse leão com as suas próprias mãos e despedaçou o leão. Pensem, como ele era um homem forte, o leão é considerado o rei dos animais pela sua força. E Sansão venceu o leão. Dominar um leão e conseguir matá-lo, pensa que Sansão era forte, não é mesmo? Lemos também na Bíblia que num outro dia na vida de Sansão, ele pegou uma queixada de um jumento que havia morrido, né? Tava só o osso. E com aquela queixada ele matou 1000 filisteus. Ele era realmente um homem muito forte. De uma vez só com uma queixada como arma, matou 1000 homens. Mas isso não foi assim para sempre. Ele não permaneceu com toda essa força. Vocês sabem por quê, crianças? Infelizmente, Sansão escolheu uma namorada que não era do povo de Deus. Vocês sabem quem era essa namorada, crianças? Essa namorada de Sansão se chamava Dalila. Era de um outro povo que não era israelita. Sansão foi ficando muito apaixonado por ela e acabou, em virtude disso, fazendo muitas coisas que não agradavam a Deus. Sabem, crianças, quando nos envolvemos com pessoas ou com coisas que não agradam a Deus, acabamos também nós desagradando ao nosso Deus. Um certo dia, pessoas muito poderosas dos filisteus souberam que Sansão estava completamente apaixonado por Dalila. Dalila era uma mulher muito bonita. Então, o que esses homens dos filisteus fizeram? Foram até Dalila e falaram para ela assim: Dalila, faz uma coisa pra gente,
descobre qual é o segredo desse homem, o segredo desse Sansão que sempre vence a nós que somos filisteus. Se você fizer isso, nós vamos te pagar, Dalila. Tenta fazer isso para nós. Então Dalila, ouvindo isso dos homens filisteus, pensou, opa, tem uma chance de eu ganhar alguma coisa com isso? Eu vou tentar descobrir. E começou a perguntar para Sansão, meu amado, o que faz de você um homem tão forte? Eu gostaria tanto de saber. Mas Sansão não dava resposta para ela. E todo dia ela insistia. Sansão, o que faz de você tão forte? Como será que alguém poderia prendê-lo para você ficar sem defesa? Porque você é muito forte. E ele às vezes contava alguma história para ela, iam se passando os dias, ela tentava fazer aquilo que ele falava, porém ele não tinha contado, não tinha revelado qual era o segredo. E ela continuava perguntando, Sansão, o que faz de você um homem tão forte, Sansão? E Sansão não revelava. Um dia ela chegou para ele e falou assim, Sansão, você já me enganou por algumas vezes e não me fala a verdade qual é o segredo da sua força. Será que você não me ama? É por isso que você não quer me contar o segredo? Vai, Sansão, por que você é tão forte? Me conte como fazer para poder deixar você normal, assim como os outros homens. E nisso, Sansão acabou não deixando mais guardado o segredo que ele tinha, o Espírito de Deus, a sua força, a separação desde o ventre da sua mãe, contou toda a história para Dalila. Contou que não podia cortar os cabelos, que nunca tinha chegado navalha no seu cabelo. Navalha antigamente era usado no lugar que a gente usa tesouro hoje em dia, né? Corta os cabelos com tesouras, mas ainda às vezes em algum lugarzinho usa navalha. Eles usavam só navalha. Então era tipo uma faquinha que cortava os cabelos. E no cabelo de Sansão nunca chegou navalha. Ele tinha o cabelo crescido desde que era bebezinho, nunca cortou o cabelo. Dalila, sabendo disso, deitou Sansão no seu colo e Sansão dormiu. Ela então, ouvindo aquilo, chamou um outro homem e falou, corta o cabelo dele, agora eu descobri o segredo. Em seguida, ela olhou Sansão já com o cabelo cortado e falou assim para ele, Sansão, os filisteus estão chegando. Sansão acordou rapidamente, num susto, e pensou, eu vou vencer os filisteus como das outras vezes. Mas Sansão não sabia que o Espírito de Deus havia se retirado dele, porque ele contou o segredo que não deveria para uma pessoa que não era de confiança. Os filisteus estavam escondidos ali por perto, entraram no quarto onde Sansão e Dalila estavam e os cercaram. Sansão tentou até lutar, mas não conseguiu mais, ele já estava fraco. Os filisteus, então, colocaram correntes nos braços, nas pernas de Sansão e furaram os olhos de Sansão para ele ficar cego. Pensem, crianças, que violência, né? Deixaram Sansão cego e agora estava fraco e sendo carregado pelos homens filisteus e com correntes ainda. Colocaram, então, Sansão para trabalhar na prisão. Olhem, criança, que triste. Girando um moinho de moer trigo. E lá ficou Sansão, trabalhando como escravo do povo filisteu. Passado algum tempo disso, crianças, Sansão ficou lá trabalhando como escravo, moendo trigo, e o tempo foi se passando. Um dia, ele percebeu que os cabelos estavam crescendo. E nesses dias aí, os homens filisteus iam fazer uma festa. E eles pegavam Sansão e levavam, quando iam fazer festa, para ficar rindo de Sansão, da condição de Sansão, que estava fraco, cego. Vocês acreditam, crianças? Faziam isso, levavam Sansão para fazer graça com ele, né? Tirar sarro de Sansão. Levaram então Sansão lá e Sansão já tinha percebido que o cabelinho dele estava crescendo. Então Sansão falou assim, orou, falou com Deus, Senhor, abençoa, me dá mais uma vez, só mais uma vez me dá força, só mais uma vez. E pediu para um homem que estava ali próximo dele que levasse ele até próximo das duas colunas que seguravam aquele lugar onde estavam todos os filisteus fazendo festa. Tinha muitos homens ali, homens, mulheres, né, fazendo festa os filisteus. Então Sansão foi levado para aquele homem até lá e Sansão, já cego e fraco, né, pediu a Deus força, empurrou aquelas duas colunas que seguravam todo aquele espaço e caiu
tudo por cima deles, por cima dos filisteus, matou muita gente. Caiu a casa todinha quando derrubou aquelas colunas. E todas aquelas pessoas morreram. Mas Sansão também morreu. Depois de ter sido tão forte, Sansão não cumpriu o propósito de Deus na vida dele. Porque ele agiu de forma imoral com mulheres e porque contou algo que não devia a alguém que não era de confiança. Ele cometeu um pecado ao contar o segredo. Cortaram o seu cabelo e o cabelo dele, que fazia parte do corpo todo dele, que era consagrado a Deus, foi usado de uma forma que não devia. Ele ficou fraco. Sabem, crianças, os pecados que nos afastam de Deus, todos os pecados nos afastam de Deus. Foi isso que aconteceu com Sansão. Ele cometeu pecados e foi se afastando de Deus. O Espírito Santo saiu de Sansão. Sem o Espírito Santo de Deus, ele ficou então fraco. Nosso versículo da memorização fala sobre imoralidades. Lembram, crianças? O que Deus quer de nós é isto, né? Que fiquemos longe, que fujamos das imoralidades. Olhando a Bíblia, você saberia dizer o que é imoralidade, criança? Imoralidade é um pecado que tira a pureza do nosso corpo. São os chamados pecados sexuais. Vejam, Sansão tinha essa pureza no corpo porque ele era consagrado a Deus. A partir do momento que ele começou a fazer coisas que desagradavam a Deus, namorar com mulheres que não eram israelitas, o que aconteceu? Ele perdeu essa pureza no corpo. Também perdeu a força porque contou seu segredo para uma pessoa que não era de confiança. Os cabelos de Sansão eram um sinal da separação dele, que Deus havia escolhido Sansão. Era um costume da época para aqueles que eram separados por Deus. Além dele ter perdido seus cabelos, porque ela contou o segredo para os filisteus que cortaram o cabelo dele, né? Ele estava namorando então com essa mulher que não era israelita e não cuidou mais da pureza do seu corpo. Deus quer que você, querida criança, saiba como cuidar da pureza do seu corpo. Precisamos para isso lembrar que Deus nos fez meninos e meninas, não é mesmo? Deus nos fez menino e menina. Foi assim que ele nos criou e é assim que deve ser. A Bíblia só nos dá essas duas opções. No primeiro livro da Bíblia, já lá em Gênesis, Deus nos orienta: homem e mulher os criou. Isso está em Gênesis 1:27. Como Deus nos fez, é a condição mais linda e perfeita. Meninos são meninos e meninas são meninas. Cada um do seu jeitinho especial, não é mesmo, crianças? Deus nos fez assim, as meninas para crescerem e se tornarem mulheres abençoadas, e os meninos para crescerem e se tornarem homens abençoados. Aqui não cabe nenhum tipo de discriminação. A pessoa de nenhuma forma, é unicamente a expressão da lei bíblica para a vida de cada um de nós, para a nossa felicidade, para sermos o que Deus sonhou para nós. Sabe, é uma instrução de Deus para vivermos os sonhos especiais que Ele tem para cada menino ou para cada menina, que Ele criou com muito amor. É toda uma orientação de Deus para cada um de nós. O que Ele quer para nós é o seguinte, que quando crescermos e quisermos namorar e casar, a mulher se case com um homem e o homem se case com uma mulher. Essa é a vontade de Deus, o projeto de Deus para a formação de uma nova família. Homem namorar com homem e mulher namorar com mulher vai contra o que diz a Bíblia e, portanto, não é a vontade de Deus. São atos que tiram a pureza do corpo, de acordo com aquilo que Deus quer para nós, deixou escrito na sua palavra. Outro pecado de imoralidade, e portanto um ato que também Deus não se agrada, é que um homem e uma mulher durmam juntos, sem serem casados. Isso também é imoralidade, é um pecado que tira a pureza do corpo. Podemos também pensar em outros pecados que tiram a pureza do nosso corpo e que não agradam a Deus, como, por exemplo, contar piadas feias, com histórias vergonhosas, ver o que não devem. Sabem, crianças, tem outras crianças que perdem a pureza dos olhinhos porque procuram ver coisas que desagradam a Deus. Em revistas, em livros, na internet, tem muita coisa que prejudica a pureza dos olhos. A gente tem que saber, a gente tem que filtrar o que a gente vê. Sabe que até tem crianças que veem pessoas sem roupa
E aqui tem uma situação muito importante que a prof quer aproveitar e abrir um parênteses e conversar com você, querida criança. Abrir um espaço para falar algo que é muito importante para você e que você precisa saber. Nosso corpo é feito para ser morada do Espírito Santo de Deus e ninguém pode tocar em algumas partes do nosso corpo. São as partes que chamamos de partes íntimas. Se vocês olharem aqui para essa menininha e para esse menininho, ó, tem partes do corpinho que nunca devem ser tocadas por ninguém. Quais são essas partes? Que a menininha protege com calcinha e com sutiã, mais tarde, né? E que o menininho protege com a cueca. Essas partes ninguém deve tocar. São partes proibidas para qualquer pessoa. Certo, crianças? Muito bem. É uma coisa muito má que uma outra pessoa cometendo pecado de imoralidade se chegar perto de qualquer uma de vocês, crianças, e quiser tocar em partes proibidas. Não pode deixar. E você não pode guardar isso só com você. Se isso já aconteceu, você precisa contar para alguém de sua confiança. Pode ser sua mãe, seu pai, sua professora, a professora da escola dominical, uma pessoa que você confie, sua vovó, quem sabe, mas você não precisa ficar com esse sofrimento guardado para você. Você precisa contar para alguém que possa te ajudar. Certo, criança? Alguém que você confia. Ninguém pode mexer em você. Muito bem, agora que você já sabe como cuidar do seu corpinho, sabendo como Deus nos formou e que Ele tem sonhos especiais para cada uma de vocês, crianças, para cada um de nós, Deus tem sonhos, e que o Espírito Santo está em nós, devemos sempre buscar ter o corpo santificado para Deus. Precisamos pedir que Deus nos livre das pessoas mal intencionadas, que queiram nos ferir com as suas maldades, com seus pecados de imoralidade. Que Deus nos livre dos pecados de imoralidade também. Pedir a Deus que possamos crescer sabendo que Deus não se agrada com o pecado e que imoralidade é um pecado. Pedir que o Espírito Santo sempre nos guie e proteja e que possamos guardar a palavra de Deus no nosso coração para não pecar contra Deus. Certo, crianças? Porque vejam, o pecado da imoralidade, o que ele fez com Sansão? Um homem tão forte, tão poderoso, que Deus separou para fazer uma obra tão linda, perdeu os cabelos compridos e juntamente perdeu o Espírito de Deus e perdeu a força do Espírito Santo que estava nele. Que triste fim para um grande herói de Israel. Se Sansão tivesse feito a vontade de Deus, o seu fim teria sido completamente diferente. Você que é uma criança de Jesus, precisa saber sobre todas essas coisas que estudamos hoje, para não praticar os pecados de imoralidade. Pois a vontade de Deus é que cada um de nós sejamos santos, separados deste mundo para viver para Deus. Esse, criança, com certeza é o melhor para cada um de nós. Deus tem lindos sonhos para nós e para cada um de vocês que continuarem obedecendo a Bíblia, que é o nosso manual de vida. Agora que você já entendeu o que é o pecado da imoralidade, segundo a Bíblia, são pecados que tiram a pureza do nosso corpo. E Sansão cometeu esse pecado, teve os cabelos cortados, perdeu a força. Vamos agora orar a Deus, crianças. Precisamos pedir a Ele força, proteção, graça, sabedoria para nos cuidarmos e para que nenhum pecado desses chegue até nós e nenhuma dessas pessoas cometendo tais pecados cheguem até nós. Vamos orar. Querido Deus, te agradecemos por mais essa escola bíblica dominical, Paizinho, onde foi abordado assunto que as crianças precisam conhecer, Pai, para se cuidarem e se protegerem e saber que os pecados da imoralidade são pecados que nos afastam de Deus, vendo como Sansão, pelo pecado da imoralidade que cometeu, acabou perdendo todo o sonho de Deus na vida dele. Abençoa cada criança, guarda, Senhor, protege, e que elas possam crescer para ser homens e mulheres abençoados por Ti, que estejam guardados e possam viver os sonhos de Deus na vida deles. Em nome de Jesus, nós te pedimos também que abençoe nossa semana e que nosso domingo seja um domingo de paz. Te pedimos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.
Amém, crianças? Chegamos ao fim de mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, de todos vocês que estiveram conosco. Que possam ter uma continuação de domingo abençoado e uma semana de paz, de bênçãos e da proteção de Deus para cada um de vocês. Um grande beijo no coração de vocês. Deus abençoe.